É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal ao meio-dia e essas são as principais notícias. A Ordem dos Médicos Angolanos registra mais de 11 mil casos de erros médicos. Deputados da Assembleia Nacional debatem agravamento da pena por violência sexual contra menores. Banco Nacional disponibiliza 200 milhões de dólares para estabilizar o mercado cambial. Do desporto, o Ministério da Juventude e Desporto e Confederação Africana de Natação dão nota positiva ao africano de Luanda. Fora de Portas, 4 pessoas morreram, dezenas estão presas nos escombros de um edifício que desabou na manhã de hoje, na África do Sul. Está a acompanhar o Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 7 de maio de 2024, que tem a garantia técnica de Rosário de Souza. A edição e apresentação é de Fernanda Gonga. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Outra vez, boa noite. Boa tarde, melhor. Vamos começar com um caso que chocou a comunidade do Calemba 2, que dava conta do assassinato da jovem Carolina dos Santos Cardoso, de 40 anos, na manhã do dia 26 de abril, que foi brutalmente morta a tiros enquanto seguia de carro com os seus filhos menores de idade. O Serviço de Investigação Criminal procedeu nesta segunda-feira uma reconstrução do crime. Segundo o porta-voz nacional do SIC, Manuel Alaiwa, os dois supostos meliantes têm idades compreendidas entre 20 e 22 anos. Do trabalho feito, acreditamos que os 2 indivíduos diretamente envolvidos nessa ação criminosa funcionários de uma empresa de segurança. Eles têm a missão de distribuidores de comida. Usam motorizadas para este efeito. É onde eles conheceram-se e juntos praticaram essas ações. Não é a primeira vez que esses indivíduos praticam essas ações. Da avaliação feita, eles às manhãs, muito cedo, realizam roubos e depois vão apresentar-se ao serviço, como aconteceu neste dia, tanto a falar de sexta-feira. A ação é uma ação espontânea, eles vão patrulhando e lá onde verificarem uma vulnerabilidade ou facilidades para a realização do ato criminoso, acabam naturalmente realizando esta ação criminosa. Manuel Alaiwa, porta-voz nacional do SIG, confirmou que os supostos meliantes foram capturados e um deles foi morto pela multidão. Ele também esclareceu que não há envolvimento de agentes do SIC no incidente, refutando informações que circulam nas redes sociais. Refutamos categoricamente estas afirmações que são feitas e, aliás, temos que dizer que de um tempo a esta parte temos estado a verificar um conjunto de desinformação por parte a nível das redes sociais, que são muitas vezes retomadas por vários portais, vários órgãos de comunicação social, fazendo fé de que aquelas notícias veiculadas nestes portais são verdadeiras. Nós temos que dizer que o Serviço de Investigação Criminal é uma instituição bastante séria e que nós, sempre que tivermos diretamente um efetivo nosso envolvido numa ação criminosa, é responsabilizado criminalmente pelos seus atos. Não é o caso que se aponta nesta situação. Como vimos, este ato foi protagonizado por 2 cidadãos, um deles foi linchado pela população aqui no terreno e o outro está detido, devidamente identificado. Portanto, afastamos aqui qualquer envolvimento de agentes do Serviço de Investigação Criminal. Ouvíamos o porta-voz nacional do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, a dar a confirmação da detenção dos supostos acusados da morte da jovem Carolina dos Santos Cardoso, ocorrido no dia 26 de abril. Carolina, que trabalhava como funcionária da Administração Geral Tributária, deixa uma lacuna irreparável em sua família e também na comunidade.
E nós seguimos. Da base de dados da Ordem dos Médicos Angolanos constam 11.231 profissionais. O processo teve início em 2019. A bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar, chama a atenção dos médicos para a atualização dos seus dados e sob a pena de não poderem participar da renovação de mandato. Todos os dias temos médicos, porque todos os dias estão-se a formar, médicos a se formarem, então todos os dias há a inscrição. Agora, queríamos é que os médicos mais antigos conseguissem vir atualizar os seus dados. Mas é claro que vai continuar, independente de qualquer coisa, temos que continuar a fazer a inserção dos novos médicos, e que são bastantes, têm estado a chegar quer das faculdades cá em Angola, como do exterior do país. Há médicos que fizeram as suas inscrições na altura com uma cópia de uma declaração e até o momento não trazem os diplomas. Portanto, eles estão a trabalhar como médicos, mas a Ordem dos Médicos não tem os diplomas desses médicos, quer licenciatura, assim também como as próprias especialidades. Porque sem base de dados não se pode fazer uma renovação de mandatos, porque é preciso termos um número exato dos profissionais para eles poderem votar, porque todo aquele médico que não estiver com a sua base de dados atualizada, com certeza que não vai participar do novo pleito. Elisa Gaspar avançou, por outro lado, que em 2023 a Ordem dos Médicos catalogou mais de 10 erros médicos. Então, nós temos de apelar aos médicos também que façam os seus seguros, porque não é só o seguro de responsabilidade civil que é obrigatório, há outros seguros, mas desde que eles tenham um seguro de responsabilidade civil obrigatório feito com a ENSA, eles têm uma apólice de quase 7 milhões para poder cobrir as despesas que normalmente lhes é imputada. Não tem estatística por dia, porque há uns que já vêm diretamente do tribunal. Em 2023, para aí 20 casos aconteceram. Ouvíamos a bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar, que chamava a atenção dos médicos para a atualização dos seus dados, sob pena de não poderem participar da renovação de mandato. Elisa Gaspar é a primeira mulher e a quinta pessoa a assumir os destinos da Ordem dos Médicos de Angola. Ainda sobre saúde, profissionais de saúde da CPLP reuniram-se nesta segunda-feira em Luanda para discutir o fortalecimento da classe da lusofonia. O encontro juntou no nosso país médicos de Moçambique, Brasil e São Tomé e Cabo Verde. Na ocasião, o presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, José Pavão, mostrou-se preocupado com a qualidade formativa dos médicos da lusofonia. Nós temos etapas do desenvolvimento muito diferentes, cada um dos nossos países, sobretudo naquilo que a mim mais me preocupa e julgo que preocupa a maioria dos países, que é a questão da formação dos quadros, da qualidade que é necessário para que os quadros possam prestar um bom serviço aos seus concidadãos. O presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, José Pavão, defende como prioridade para a formação da classe jovem. Ele disse também que deve haver facilidade na mobilidade entre os países para a efetivação desta cooperação, para que alcancem rapidamente uma qualificação no plano das especialidades médico-cirúrgicas. E aí os países que entregam a CPLP, digamos assim, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é diversa e é diferente. Há países que têm já uma fase de desenvolvimento muito grande e outros países que estão francamente atrasados. E a Guiné, sendo um país pequeno, há uma geração muito inquieta, muito ambiciosa, mas debatem-se, confrontam-se com algumas dificuldades. E qual é a primeira dificuldade? A primeira é da mobilidade, que foi uma coisa que a Ordem dos Médicos de Angola instalou ou integrou nos seus programas e que eu aplaudo vivamente. E da parte de Angola, a preocupação prende-se com o caso dos médicos que se formam, sobretudo no exterior, e demoram a ser quadros do sistema de saúde, segundo Elisa Gaspar, a bastonária da Ordem dos Médicos. Gostaríamos que houvesse a possibilidade desses colegas chegarem e serem logo enquadrados e não esperarem um ano pelo concurso público para poderem ser enquadrados, e apelamos que as condições melhorem, porque o país precisa de bastantes médicos. Apelamos para que seja célere esse processo de enquadramento.
E de Moçambique, o grito de socorro recai para a melhoria das condições de trabalho. Gilberto Manhissa, bastonário da Ordem dos Médicos daquele país, sinalizou que está em curso um projeto de pesquisa com abrangência para as diabetes. Nós achamos bastante deficitária e gostaríamos que elas melhorassem bastante. Nós estamos numa fase precoce em relação à pesquisa. Nós queríamos que ela ficasse cada vez mais robusta e não só robusta em termos locais, mas também pensarmos em conceber projetos que possam abranger todos os demais países. Possibilidade de nós termos um trabalho de pesquisa que abrangesse a diabetes, que é um dos males que tem estado a crescer. Ouvíamos Gilberto Manhissa, que é bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique, que participava do encontro dos médicos da lusofonia, que decorreu nesta segunda-feira para discutir o fortalecimento da classe da lusofonia. 3 pessoas morreram vítimas de raiva no município do Lubango, na província da Huila, no primeiro trimestre deste ano. Para combater a doença, mais de 25 mil animais de estimação serão vacinados contra a raiva pelos serviços de veterinária. A campanha teve início nesta segunda-feira e a diretora de saúde do Lubango, Anita Katie, avança os casos de mordedura no primeiro trimestre de 2024. Nós, durante o primeiro trimestre, tivemos registro de 87 casos de mordedura canina. Dentre esses 87, tivemos 3 que contraíram a raiva e, infelizmente, foram a óbito. Portanto, aqui fazer referência que os casos de raiva não têm cura. O que a população tem que fazer é, tão logo tenha conhecimento, ou tão logo tenha sido mordido por um cão, deve procurar as nossas unidades sanitárias o mais urgente possível. E o diretor da Agricultura no Lubango, Machado dos Santos, afirmou que a campanha vai decorrer até o dia 24 do mês em curso. A campanha está sendo preparada ao pormenor, no sentido de que nós temos nosso arranque hoje, dia 6, e vamos até o dia 24. Isso naquilo que é a calendarização para os bairros que nós temos ao nível do município do Lubango. Bem, nós pretendemos vacinar 25 mil animais, mas, claro, é um dado que pode subir muito atendendo à demanda. Ouvíamos o diretor da Agricultura no Lubango, Machado dos Santos, que falava sobre a vacinação de mais de 25 mil animais de estimação, que vai decorrer até o dia 24 do mês em curso na província da Huila. Agora, política de Angola e do mundo. A vice-presidente do MPLA manteve em Windhoek um encontro com a vice-presidente da Namíbia. Luísa Damião recordou que Angola e Namíbia partilham uma história comum de solidariedade e irmandade. Os detalhes do encontro com a jornalista Madalena Socolate. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, considerou nesta segunda-feira em Windhoek que Angola e Namíbia compartilham de uma história comum de solidariedade e irmandade. A número 2 do MPLA felicitou a vice-presidente da SWAPO pela sua indicação como candidata a presidente nas eleições de novembro próximo, por ser uma mulher que inspira outras a nível do continente africano, e enfatizou a presença de várias mulheres angolanas em lugares de destaque no aparelho de Estado. Esta é de facto um orgulho para todas as mulheres do nosso continente. A big pride for all the women in our continent. Especialmente da África Austral, especially women from the SADC region. E eu estou plenamente convencida and I'm totally convinced que vai inspirar outras mulheres that you inspire other women a participarem na vida política. To participate in the political life. Pensamos que o povo namibiano, we believe that the Namibian people, sabe fazer as suas escolhas, know how to make the right choice, e nós trazemos uma energia positiva, and we bring a very positive energy, para que tudo corra bem na sua campanha, so that everything goes well in your campaign, e possa sair vitoriosa nessas eleições. And that you come out victorious in these elections. É com imensa satisfação It is a lot of happiness que, em nome do camarada presidente João Lourenço, that in the name of Comrade President João Lourenço, e da delegação que me acompanha, and of the delegation that comes with me, tenho a honra de endereçar I have the honor of addressing uma forte saudação calorosa
a very strong welcome and remark aos dirigentes da SWAPO, to all the leaders of SWAPO, este partido irmão, this sister party, cujos laços de amizade e de cooperação that our friendship and cooperation datam de longa data e são inquebrantáveis. started from a very long time and are unbreakable. Nós somos um só povo e We uma are só one nação. people and one nation. Com a realização das eleições em 2022, With the elections in 2022, passamos a ter mais mulheres em cargos de elevado destaque. we now have more women in very high-level positions. No poder executivo, In the executive power, no poder legislativo in the legislative power, e no poder judicial. and in the judicial power. Para o orgulho dos nossos povos e da nossa região, a SADC, For the pride of our people and of our SADC region, a Namíbia tem também mulheres que estão em destaque em vários domínios. Namibia also has women in very high-level positions. Estas palavras foram pronunciadas depois do encontro privado com a vice-presidente da Namíbia e membros do governo do seu partido. Ouvíamos a jornalista Madalena Suculate a fazer aqui nota do encontro que a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, manteve em Windhoek com a vice-presidente da Namíbia, Luísa Damião, que recordou que Angola e Namíbia partilham uma história comum de solidariedade e irmandade. E nós seguimos. Os deputados da Assembleia Nacional analisam o possível agravamento da pena para quem comete atos de violência sexual contra menores. Uma sugestão apresentada pela deputada Lisete Gonga e reforçada pelas deputadas Rosa Branca e Elisandra Coelho no quadro da discussão e alteração da lei do Código Penal. Rosa Branca entende melhor que é importante a definição de uma pena mínima e máxima que varia entre 5 a 12 anos de prisão. Para reforçar a prevenção e combate, faz todo sentido que as molduras penais também sofram algum tipo de ajuste. E se as medidas vêm para reforçar a punição, também faz sentido que se reforce a punição destes crimes. E na mesma visão esteve a deputada Elisandra Coelho, que justifica a sua abordagem com base nos factos que têm acontecido nos últimos dias. Quem viola sexualmente uma criança mata a criança. Não mata fisicamente, mas mata mentalmente. E essa criança, o seu futuro está deteriorado. Se este elemento tivermos que agravar a pena até 12 anos, segundo uma das sugestões, os 12 anos passam rápido e a vida da criança, às vezes, Deus dá-lhe prolongamento da vida e sempre destruída. Talvez não iria para os 12 anos apenas, mas iria para mais. Se protegemos quem violou sexualmente, também temos que proteger quem foi violado. Ouvíamos as declarações da deputada Elisandra Coelho, enquanto deputados da Assembleia Nacional analisam o possível agravamento da pena para quem comete atos de violência sexual contra menores. Seguimos. O Presidente da República, João Lourenço, discursa hoje na 16ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que decorre no Texas. O estadista angolano, que vai intervir em 2 painéis sobre investimento e infraestruturas estratégicas para o crescimento sustentável e navegar o futuro energético de África, vai também participar da abertura oficial da Cimeira. O momento é aguardado com muita expectativa. Vamos seguir em direto até o Texas, onde está o enviado especial da Rede Girassol, Alberto Capitão, que nos traz mais detalhes. Alberto, boa tarde. Ora bem, boa tarde. São exatamente 6 horas aqui em Dallas, estado do Texas, Estados Unidos da América. O Presidente da República, João Lourenço, depois de um dia intenso de audiências, vai hoje participar da cerimónia de abertura da 16ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África. O evento visa encontrar os novos caminhos para a cooperação público-privada entre os países do continente berço da humanidade e também esta que é considerada
a maior economia do mundo. O chefe de Estado angolano vai aproveitar uma vez mais a oportunidade para fazer diplomacia econômica e convidar os investidores norte-americanos a investirem no território angolano. Deixa dizer-lhe que empresas como a Coca-Cola Company e também a Boeing operam em Angola há mais de 30 anos. A Boeing, por exemplo, está comprometida e diz-se interessada em ajudar Angola a desenvolver os seus desafios no domínio espacial. Já a Coca-Cola quer aumentar a produção em Angola, por isso mesmo mostrou-se preocupada com a dificuldade na aquisição de divisas para a compra de açúcar, um dos grandes produtos para a sua produção. Vamos ouvir as preocupações dos responsáveis destas instituições. Vemos grande potencial aqui em Angola de aumentar e crescer essa parte da economia. Tem muita possibilidade, muita potencial. E nós, construindo sobre a base de nossa história em África e também em Angola, queremos ser um parceiro tijolo, um parceiro fundamental nesse crescimento. Então, falamos sobre essa visão, esse potencial e como podemos, como Boeing, com essa expertise e como líder mundial nessa área, podemos ajudar. Nós estamos aqui com o nosso membro Coca-Cola, que é um membro desde sempre na Câmara Americana em Angola, e assim, pois, queriam tratar de dois assuntos, em termos de divisas e também, principalmente, de como se pode achar localmente produção de açúcar para realmente fornecer todas as necessidades de Coca-Cola. Porque hoje, em termos de necessidades locais, não há açúcar suficiente para compra. Quer dizer que exigem a necessidade de comprar fora e, a longo prazo, Coca-Cola, obviamente, sempre prefere comprar localmente. Ouvíamos os representantes da Boeing e da Coca-Cola Company, duas das grandes empresas norte-americanas que há muitos anos atuam no mercado angolano e que estão comprometidas com o desenvolvimento do nosso país. Dizer-lhe que o chefe de Estado angolano, João Lourenço, chefia a delegação angolana a este encontro, que é composta por vários ministros do seu governo. O Presidente da República vai, no período da tarde, participar de um painel de alto nível que vai olhar para os caminhos para os investimentos nas infraestruturas do continente berço da humanidade. Nós, equipa Rede Girassol, vamos acompanhar os momentos mais importantes desta que é a 16ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que acontece aqui na cidade de Dallas, o estado de Texas, Estados Unidos da América. Os cumprimentos são do Bruno Costa e do Alberto Capitão. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão, que acompanha de perto a jornada do Presidente da República, que vai discursar hoje na 16ª Cimeira Empresarial dos Estados Unidos da América, que decorre no Texas. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. 12h23. Seguimos. O Banco Nacional de Angola anunciou uma operação de venda pontual de divisas no valor total de $200 milhões como parte das suas medidas para gerenciar a política monetária e estabilizar o mercado cambial do país. A transação ocorreu ocorreu nesta segunda-feira através da plataforma Bloomberg, envolvendo a participação de 17 bancos comerciais locais. Segundo fontes do Banco Nacional, a iniciativa visa garantir a liquidez adequada no mercado cambial, além de promover a estabilidade econômica do país. Chegou a hora dos destaques do desporto. A 16ª edição do Campeonato Africano de Natação e Águas Abertas, que encerrou no passado domingo na costa da Ilha do Cabo, recebeu nota positiva do Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, e do Presidente da Africa Aquatics, Mohamed Diop, este que revelou à imprensa que a edição de Luanda, que Luanda acolheu, foi a melhor de todos os tempos. E Angola arrebatou nesta competição apenas uma medalha de prata pela nadadora Lia Lima. Além da medalha de prata, a seleção nacional teve 5 recordes, sendo 2 na estafeta e 3 individuais. E também mais detalhes ou mais desporto. Petro de Luanda, Interclube e 1º de agosto preparam jogos para a jornada 25 do Girabola, a alegria do povo. Mais desporto é daqui a pouco no Grande Jogada.
And now, the news. O mundo em notícias. Um mundo em notícias. Equipas de resgate vasculharam os destroços do desabamento de um prédio de vários andares na cidade sul-africana de George, que deixou 4 pessoas mortas e dezenas ainda estão presas desde a manhã desta terça-feira. Até o momento, 24 trabalhadores da construção civil que estavam no local do prédio inacabado quando desabou foram removidos dos escombros, enquanto 51 permaneceram desaparecidos, informou em comunicado o município de George, uma cidade costeira a leste da cidade do Cabo. 4 dos resgatados foram declarados mortos às 5h15 locais. Uma visão de drone do local mostrou equipas de resgate a remover destroços em uma tentativa de alcançar aqueles que ainda estavam sobre os escombros. E é com a atualidade internacional que colocamos um ponto final. Neste informativo, vamos recordar o que foi destaque. A Ordem dos Médicos Angolanos registra mais de 10 casos de erros médicos. Deputados da Assembleia Nacional debatem agravamento da pena por violência sexual contra menores. Banco Nacional disponibiliza 200 milhões de dólares para estabilizar mercado cambial. Do desporto, o Ministério da Juventude e Desportos e Confederação Africana de Natação dão nota positiva ao africano de Luanda. Fora de portas, 4 pessoas morreram, dezenas estão presas nos escombros e um edifício que desabou na manhã de hoje na África do Sul. Acompanhou o Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 7 de maio de 2024. Garantiu a técnica o Rosário de Souza. A edição e a apresentação foi de Fernanda Gonga. Boa tarde, fique bem. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.